Eu queria que nessa noite você desse mais importância, se é que você não tem dado ainda, a missões. Deus é o maior missionário que a gente conhece. Ele tem um coração missionário, a missões nasce no coração dele. E eu queria ler um texto de Êxodo. Uriel leu o Êxodo 15, eu queria ler Êxodo 19, que é uma continuação do texto que ele leu, do trecho que ele leu aqui. Êxodo 19, versos 5 e 6. E nós vamos ver como Deus tem paixão, como Deus tem criado uma estratégia para que todos possam ser alcançados pelo Evangelho, para que haja salvação em toda a terra. Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Toda a terra é do Senhor. Quando nós falamos em missões, quando nós pensamos em missões, quando nós mobilizamos a igreja sobre missões, talvez o primeiro e o único texto que nos vem à mente é o texto da grande comissão, lá de Mateus 28, 18 a 20, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Claro que esse é um texto relevante, forte, impactante a respeito de missões. Mas está longe, muito longe de ser o único, ou de estar isolado na Bíblia a respeito de missões. Missões, irmãos, nasce no coração de Deus e vem acompanhando a própria história da humanidade, a própria história do homem. O nosso Deus é quem providenciou desde o início tudo o que foi necessário para que todos os povos pudessem conhecê-lo, para que todos os povos pudessem ser impactados pelo reino dos céus, pelo reino do Senhor. Deus sempre fez questão de que todos os povos o conhecessem, todos os povos travassem um relacionamento com Ele. Irmãos, nós temos muito má informação a respeito das missões, principalmente no Antigo Testamento. Nós muitas vezes lemos o Testamento na perspectiva, não posso sair desse, estou limitado, gente, cada um no seu quadrado. Deus vem trabalhando o povo de Israel para que Israel pudesse abençoar todas as nações. Não é verdade que
a história do Antigo Testamento é a história de Deus privilegiando Israel, e Israel exclusivamente sendo a menina dos olhos de Deus, exclusivamente sendo a nação de Deus, exclusivamente sendo o povo onde Deus haveria de se revelar com exclusividade. Quem tem feito essa leitura, ou quem tem esse entendimento, precisa rever isso. Porque logo aqui, em Êxodo, aos pés do Monte Sinai, depois que Israel é liberto do cativeiro, depois que Israel sai do Império Egípcio, que o texto de Êxodo 15, que Dr. Uriel leu, conta essa história de como eles foram libertos, como Deus os fez livrar-se do cativeiro egípcio. Eles estão aqui aos pés do Monte Sinai, já sendo preparados para deixar de ser um povo nômade, deixar de ser uma união de famílias e tornar-se uma nação, uma grande nação, e em algum momento da história, a maior nação que houve na época. É aqui, aos pés do Monte Sinai, depois de 3 meses de caminhada, saindo lá do Egito, o povo fica aos pés de Monte Sinai e Deus chama Moisés sozinho para orientar Moisés, para que depois Moisés viesse e comunicasse todos os princípios, todos os valores que Deus iria dar ao povo lá, que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Então, nesse momento em que Deus está reagrupando, que Deus está incluindo, que Deus está dando nova oportunidade, que Deus trouxe esperança novamente, que Deus deu novas oportunidades ao povo de Israel. Deus faz questão de lembrar a Moisés de que Israel é a propriedade particular de Deus, mas que toda a terra é do Senhor. Deus faz questão de juntar essas frases, faz questão de juntar esses contextos. Deus tem Israel como propriedade particular, propriedade peculiar, como tesouro, como bem maior, mas toda a terra é dele. A nação de Israel, então, é chamada para ser reino de sacerdotes e nação santa. E nós vamos entender melhor o que Deus estava dizendo a Moisés para dizer ao povo de Israel a respeito do plano, dos propósitos de Deus para com todas as nações. Israel estava sendo chamado por Deus, ou rechamado, reconvocado por Deus, para mostrar, para dar testemunho do poder e da glória do Senhor, para dar testemunho de tudo que o reino dos céus é para nós, para todos os outros povos, para todos os povos que tivessem contato com Israel. Nós conhecemos a história e entendemos que Israel se desviou, Israel não cumpriu, e que tempos depois, lá na história do Novo Testamento, nós vamos entender que a igreja assume esse lugar. Então aqui, quando lemos Êxodo
capítulo 19, versos 5 e 6, ou todo o texto de Êxodo 19, nós vamos entender que também é para nós, e que agora é para nós, e que atualmente é para nós, igreja do Senhor, uma igreja missionária, porque Deus diz que toda a terra é dele. Ele vai salgar e Ele vai iluminar toda a terra. E nós entendemos que toda a terra é oportunidade para todas as etnias. Em todas as etnias há possibilidade de salvação. Em todas as etnias a salvação precisa chegar. Em todas as etnias a proclamação do Evangelho se dará. Porque é Deus que diz que toda a terra é dele. Os eleitos do Senhor estão em toda a terra, estão em todas as etnias. E Deus nos chama como propriedade peculiar. E essa expressão, propriedade peculiar, é a ideia de que Deus tomou posse de nós. Não no sentido de mando. Deus não tomou posse de nós para nos fazer um robô ou para mandar em nós e nós não termos nenhuma ação. Mas Deus tomou posse de nós, porque nós somos o povo dele. Porque ai de alguém que se levantar contra o povo do Senhor que está cumprindo os propósitos do Senhor. É o sentido de proteção, o sentido de guarda, o sentido de que nas mãos do Senhor e fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos, nós nos tornamos tesouros, nós nos tornamos pedras preciosas, propriedade peculiar, que não fica só descansando, que não fica em berço esplêndido, mas que vai, caminha, paga o preço, para que toda a terra seja do Senhor. Quando Deus fala para Moisés que o povo de Israel seria um reino de sacerdotes, Deus está dizendo que como sacerdotes somos mediadores. E lá no Novo Testamento, essa expressão vai ser modificada pela palavra, somos reconciliadores. Nós somos agentes de conciliação. Somos um povo que Deus nos chamou para sermos conciliadores, para levarmos a paz, para lutarmos contra a dissensão, a divisão. E só o Evangelho tem esse poder de fazer qualquer um de nós se calar diante de todas as nossas prerrogativas e nos curvar ao poder e à glória do Senhor. Irmãos, missões é uma missão para nós, urgente. É uma tarefa que todos nós deveríamos ter como prioridade em nós. Se não vamos trabalhar com os refugiados, se não vamos para qualquer outro país, se não vamos evangelizar as populações ribeirinhas lá do norte do nosso país, os indígenas, Deus sempre vai dar a nós, homens e mulheres, que vão estar sedentos para serem evangelizados, para entenderem que só o Senhor Jesus salva, cura e liberta.
Agora, pois, presta atenção. Nós só vamos ser missionários, nossa missão só terá êxito se diligentemente ouvirmos a voz de Deus e guardarmos a aliança que Ele travou conosco. Irmãos, Deus nos salvou, acima de tudo, para adorá-lo. E porque Deus nos quer adorando, nós temos o compromisso de chamar outros, de evangelizar outros, de ir para as missões, seja lá onde for, para que também outros entendam que Jesus nos chamou para adorá-lo. Jesus nos chamou para a sua glória. Nós não temos opção. Nós não somos salvos e decidimos o que vamos fazer. Nós somos salvos e já temos uma aliança para cumprir. Quando Deus travou essa aliança conosco, Ele travou essa aliança só com a parte dele. Ele não permitiu que nós fizéssemos conchavos e acordos. Ele trouxe a aliança fechada para nós. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós caminhamos para a morte eterna. E Deus nos salvou. Nós agora temos vida intensa, vida eterna. Nós agora somos novas criaturas. Não fazemos mais o que pensamos que podemos fazer. Agora nós fazemos o que está contido na aliança que Deus travou conosco. Deus nos chamou primeiro. Talvez sejamos o primeiro da família, mas Deus quer que toda a terra seja dele. Deus quer que toda a nossa família seja dele. Deus quer que a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade seja dele. Então, se nós somos o primeiro, nós somos propriedade peculiar. E não podemos nos gabar de que, porque somos propriedade peculiar, não precisamos mais fazer nada. Nós agora somos os primeiros, mas não somos os únicos. Israel era o primeiro, mas não era o único. E como primeiro, Israel era o que tinha a maior gama de responsabilidade. Como primeiro, eles eram os que mais iam pagar o preço. Eles não cumpriram. E nós agora, igreja, também não estamos cumprindo. Também estamos muitas vezes pensando e se comportando como eles, que pensavam, que pensaram muitas vezes durante a história deles, de que eles eram exclusividade do Senhor, e que porque eles eram exclusividade do Senhor, eles queriam ser a hegemonia, eles queriam ser os maiorais, eles queriam ser os que iam dominar o mundo. Mas Deus os fez ser propriedade peculiar, para que eles fossem aqueles que iam servir o mundo, aqueles que iriam para todos os lugares, e morreriam se fosse o caso, e muitos morreram para que o Evangelho do Senhor fosse anunciado. Toda a terra é minha, diz o Senhor. Certamente foi isso que Deus colocou no coração de Simonton, que deixou lá a América do Norte, os Estados Unidos, e veio para o Brasil para morrer de malária, mas entendendo que toda a terra é de Deus e que Deus tinha salvação para oferecer aqui no Brasil.
Mas, irmãos, nós só fazemos isso, só vamos cumprir essa missão se nós obedecermos à voz do Senhor e guardarmos a aliança que Ele fez conosco. A aliança que Deus fez conosco está diluída na palavra de Deus. Nós falhamos demais, porque pouco conhecemos a palavra de Deus. Porque usamos muitas vezes a palavra de Deus para encher o nosso coração dessa ideia de que nós somos propriedade de Deus e que, como somos propriedade de Deus, nós vamos estar reinando sobre tudo e sobre todos. Nós vamos estar sendo só com flores, só no jardim. Tudo para nós tem que funcionar, tem que dar certo. Nós temos que ter os melhores lugares, temos que alcançar as maiores posições. A metodologia do nosso Deus missionário foi de travar conosco uma aliança em que Ele deixa claro de que Ele é e nós não somos, de que Ele é o Senhor e de que nós somos escravos dEle, de que Ele é que manda e nós obedecemos, de que Ele é quem nos conduz, nós damos a mão a Ele e deixamos Ele nos levar, de que é Ele que decide as prioridades da nossa vida, de que é Ele que diz para nós que lá na eternidade só vão ter pessoas, lá na eternidade não vai ter nada do que a gente considera hoje aqui para nós importante. Lá na eternidade não vai ter diploma, canudo, carro, mansão, casa. Lá na eternidade vai ter pessoas salvas em Jesus. E Deus nos chama para falar para essas pessoas, para evangelizar essas pessoas, para dizer para essas pessoas que, seja lá onde elas estiverem, elas pertencem ao Senhor. Elas fazem parte desse slogan de Deus, porque toda a terra é minha. E nós somos uma nação santa, separada para fazer aquilo que Deus quer que façamos, e somos um reino de sacerdotes. Todos nós estamos a serviço do Senhor, todos nós estamos adorando ao Senhor, todos nós estamos nos curvando diante da soberania do Senhor, e o que o Senhor enviar, e o que o Senhor mandar nos fazer, faremos. Não entenda simplesmente missões como ajudar a sustentar missionário na Turquia, lá no Pará, no Amazonas, na Síria, em Moçambique, em Beira. Entenda missões como tarefa para você fazer todo dia. Os estudantes têm tarefas para fazer, nem todo dia. E eles levam tarefa para casa, e os pais ajudam a fazer a tarefa. Missões é tarefa que a gente carrega no nosso coração. Não é uma tarefa que você vai, uma hora eu vou sentar para fazê-la. Você está com ela no seu coração. Você está com ela quando você
está aqui quando você não está aqui. Você está com ela quando amanhã você acordar e você vai tomar café com alguém, você vai andar de carro, vai dar carona para alguém, você vai para o trabalho de ônibus, vai ter um monte de gente no ônibus com você, você vai para o trabalho, certamente você tem colegas de trabalho, funcionários, e você e o seu coração missionário, como Deus tem o coração missionário, aquece, acende, dá um insight em você, para que você considere aquela pessoa que está agora diante de você como alvo do evangelho salvífico do Senhor, como alvo da salvação que só o Senhor Jesus tem a oferecer, e Ele quer fazer isso através de você. Porque toda a terra é minha. Eu não sei se a gente ainda vai querer mais provas de que nosso Deus é em essência missionário. De que Deus não queria, nunca foi intenção de Deus levantar uma nação para essa nação reinar e subjugar todas as outras. Mas a intenção de Deus, como é até hoje e será até que Ele volte, é que Deus sempre vai chamar os seus eleitos, vai chamar a sua igreja, para que a sua igreja vá para todos os lugares e anuncie que Jesus Cristo é o Senhor, porque toda a terra é do Senhor. Vamos orar? Senhor, o Senhor está nos chamando à responsabilidade nessa noite, porque poucos de nós dão a importância devida às missões, porque poucos de nós entendem que missão é essência para nós, é a nossa conduta de vida até o último fôlego de vida. Nós seguimos a vida entendendo que todas as pessoas que o Senhor colocar em nosso caminho, que não confessam a Jesus como Senhor e Salvador, elas são alvos do Senhor, para que sejam alcançadas pela salvação do Senhor. Pai, por favor, trabalhe o nosso ser, para que realmente possamos entender que se somos crentes salvos em Jesus, somos todos missionários. E somos todos missionários para alcançar toda a terra, todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. E se o Senhor quiser, levanta aqui entre nós aqueles que vão para mais longe, aqueles que vão para o transcultural. Porque, Senhor Jesus, aqueles que vão fazer missões aqui mesmo, esses somos todos nós. Esses somos todos nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que possamos agilizar a missão que o Senhor nos deu, se não estamos cumprindo como deveríamos, Pai. Por favor, não nos leve, não nos fulmine, mas nos permita que possamos cumprir cabalmente a missão que o Senhor nos deu. Nós te louvamos, te adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.